E aí cada um vai definir aí, de repente, o seu jogo favorito, qual é o melhor jogo da rodada e por que é o grande jogo da rodada. Ó. Fortaleza e Criciúma, teremos Cuiabá e Grêmio, Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico aí, Corinthians e Red Bull Bragantino, Vasco e Fluminense, outro clássico aí, Juventude e Botafogo, Bavi, outro clássico, Bahia e Vitória, São Paulo e Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras, Internacional e Atlético Paranaense. Posso falar de um jogo? Talvez. Muita gente. Acho que a gente vai falar muito de Flamengo e Palmeiras, né? Mas, pra mim, o melhor, ou pra aquele. Um que eu tô muito ansioso pra ver, é o tal do Cruzeiro e Galo. Eu também. Esse jogo. A gente precisa lembrar, foi 3-0 Galo na Arena MRV, no jogo da ida. No jogo da ida, não, né? No jogo do turno. E podia ser mais, hein? Podia ter Se o sido Galo mais. não tirasse o Foi pé, era um mais. amasso do Galo. E o Cruzeiro está num outro momento. Porque isso no início Não do de time, Brasileirão. de clube, né? É. O Cruzeiro no início do Brasileirão, a gente precisa lembrar, era outro cenário. Não só do time, né? É um outro momento. Do time e do clube. E das né? contratações, e do elenco clube. como um todo. Do clube, mudou o dono do clube. A visão que o Cruzeirense tem dele mesmo. Mudou Exatamente. completamente. Então eu acho que. E esse confronto, pra mim, vai ser um confronto muito importante de se ver. O Cruzeiro tá desfalcado, principalmente, né? Acho que tinha a chance do William, que estava machucado e não jogar. Tem o João Marcelo, que está suspenso. Acho que isso impacta. O Galo tá com os seus jogadores de volta, tá sem o Hulk. Eu, particularmente falando, tô bem ansioso para esse Cruzeiro e Galo. Acho que vai ser um jogaço, mano. Vai ser um jogaço. E você, ô VS? Então, eu concordo, a expectativa para o Cruzeiro e Galo é muito grande, que acho que tem tudo para ser um jogo fantástico e Cruzeiro muito motivado. Ainda tem um componente lá que o Cruzeiro perdeu para o Fortaleza, jogando em Cariacica, num mando que tinha sido vendido ainda pela administração do Ronaldo. E assim, né, um mando que acho que acabou custando muito caro, 1 milhão que a administração do Ronaldo recebeu por causa da venda desse mando, custou muito caro pro Cruzeiro. Acho que o jogo teria uma outra, não desmerecendo o Fortaleza, tá? Acho que o Fortaleza poderia até ganhar dentro do Mineirão, mas acho que teria uma outra pegada se o jogo tivesse sido no Mineirão, um outro espírito. Então assim, o Cruzeiro na parte de cima da tabela, querendo aproximar, mas eu acho que o principal jogo ainda é Flamengo e Palmeiras, porque são dois que estão ali perseguindo o Botafogo. O Botafogo vai jogar num lugar difícil, que é o Jacone, mas o Juventude tem acho que 6 ou 7 desfalques, tem muito desfalque. O time do Juventude está remendado para esse jogo por suspensões. Então assim, acho que ali, e aí tem todo o componente deles terem se enfrentado agora na Copa do Brasil, o Flamengo ter levado a melhor na classificação, mas o Palmeiras ter feito um jogo muito bom em São Paulo, o Flamengo ter feito um jogo muito bom no Rio, e os dois ali querendo ser o perseguidor do Botafogo, o Flamengo podendo assumir a liderança, caso o Botafogo perca, mas os dois ali querendo ser perseguidor do Botafogo, pelo menos no começo. Então acho que esse é o cenário importante aí do melhor jogo da rodada, né? Botafogo goleou o Juventude. Não sei se o melhor jogo da rodada, porque toda vez que a gente acha que Flamengo e Palmeiras vão fazer um jogaço, Que gera mais expectativa. ou não fazem um jogaço, ou só um jogou, E tem né? que ver se vai, Ou só um jogou. se vai com o time Mas completo acho também, que né? A gente daqui a pouco vai falar Tem sobre tanto já de esse time assunto. completo esse Flamengo e Palmeiras aí. Na Itália, não sei se ainda é assim, mas na época, lá nos anos 90, o principal jogo da rodada na Itália, até para questão de televisão e tudo, era o jogo que envolvia a maior soma de pontos. Os caras faziam assim, ele olhava a legal. tabela e falava, vamos somar o ponto de todo mundo. O que desse mais ali era o jogo principal da rodada, que acho que era o jogo que era domingo... Domingo 4h45 para nós aqui, 8h45 da noite lá. Ou na noite lá. Então, assim, o jogo que ia para esse horário, que foi um horário novo ali, criado nos anos 90, era o jogo que reunia a maior pontuação. E normalmente vai ser um jogo grande, né? Porque vai estar, sei lá, Juventus em primeiro, Milan em terceiro, e por aí vai. Depois, E é o caso, né? E aqui, o jogo de maior pontuação seria esse, né? O Botafogo goleou o Juventude em casa no primeiro turno do campeonato. Um dos primeiros jogos, assim, depois da chegada do Arthur Jorge, que você foi começando a ver um impacto ali de resultado, foi, né? de vocação ofensiva e tal, né? Jogou muito bem. Uma intensidade absurda. Jogou muito bem. Eu acho que o jogo que está gerando mais expectativa para mim também é o Cruzeiro e Atlético, pelo ressurgimento do Cruzeiro, pela qualidade dos dois times e pela resposta que o Atlético está precisando dar com o Milito.
O Atlético está precisando de uma grande atuação no Campeonato Brasileiro, né? E o Milito deixando de inventar algumas coisas. O jogo de maior tamanho, eu acho que é Flamengo e Palmeiras, por tudo que eles têm disputado no futebol brasileiro nos últimos anos e pela briga direta ali por título. Mas um jogo que eu quero ver legal é esse Cruzeiro e Galo. E Vasco e Fluminense, porque é uma rivalidade muito grande. E o Flu pode sair da zona de O rebaixamento. Fluminense pode sair da zona de rebaixamento contra o Vasco, que tem sido o seu, não necessariamente o seu maior rival, mas qualquer ele tem tido as piores relações do ponto de vista institucional. Isso se reflete para a torcida, isso se reflete para a arquibancada. Quem não é do Rio não tem ideia, sempre foi uma rivalidade, mas nesses últimos tempos, principalmente com essa história de lado de arquibancada do Maracanã e tal, a coisa ferveu muito. Então Vasco e Fluminense é hoje um confronto sempre muito acirrado, também um jogo bem interessante. Eu fui criado conversando com meus amigos tricolores vascaínos, os dois sempre falaram. A minha relação com o Flamengo é uma rivalidade assim, grande, a gente sabe o tamanho, Fla-Flu é muito grande, Flamengo e Vasco é muito grande, mas Vasco e Fluminense é diferente. Eu sempre ouvi isso deles, sobre uma coisa de desacordo, né? Uma coisa de desarranjo entre Vasco e Fluminense, sempre foi muito grande. Tem questão de lado do Maracanã, mas não só isso, é uma rivalidade muito grande só, e eu concordo com lembrar que o Vasco pode ficar, se o Fluminense ganha esse jogo, fica 1 ponto de distância do próprio Vasco. E o Fluminense sai da zona de rebaixamento, mas ao mesmo tempo, se o Vasco ganha, mantém o Fluminense na zona de rebaixamento, é um clássico maneiro também de se ver. E isso tem muito a ver com a era Eurico Miranda, né? Porque uma das coisas que fez o Eurico ganhar espaço no futebol do Vasco e no futebol carioca, depois no futebol nacional, foi que ele percebeu que ele precisava tornar o Vasco o maior rival do Flamengo. E isso foi feito às custas do Fluminense. Foi um período ali dos anos 80 que o Fluminense teve um sucesso esportivo, quer dizer, uma falta de sucesso esportivo. Então ele fez isso. Por exemplo, quando o Fluminense, um dos últimos jogos de 100 mil pessoas no Maracanã, um dos últimos, se eu não me engano é o penúltimo, porque o último é Botafogo e Juventude, a final da Copa do Brasil, mas acho que o penúltimo é um Fluminense e Vasco, jogo da Taça Guanabara, que na época tinha aquele negócio do ingresso pego no jornal extra, lembra? Lembro. E aí, esse jogo é um jogo que era o Fluminense e Vasco, o Fluminense jogando na Série C, o Fluminense estava na Série C, e o Vasco era atual campeão da Libertadores. O Eurico foi para o jornal e falou: eu não pago bicho contra time de Série C. Eu não pago bicho. A única chance de eu pagar bicho nesse jogo é ganhar de 3 gols de diferença. E o jogo ganhou, foi, né? e o Vasco foi 3, o jogo foi 3-0 o Vasco. E aí no dia seguinte, o Eurico dizendo: tá, agora eu vou pagar bicho, não sei o quê. E aí o torcedor do Fluminense ficou muito, assim, eu tenho um amigo, Eric Brum, grande tricolor, que ele é maluco com essa coisa. Não, e em cima dessa história, eu não pago bicho, eu não pago bicho contra time de E além disso, o Eurico age nos bastidores para aquela virada de mesa e tal. E de ele 96 para 97. E ele se vangloria disso, de dizer, pô, eu tirei o Fluminense de onde estava e tal. Né? Se vangloriava, né? Outro clássico que não dá pra gente esquecer, a gente falar, é o Bavi, né? Cara, o Bavi da temporada 2024, todos que aconteceram, todos eles foram muito quentes. O da fase de grupos do Campeonato Baiano foi muito quente, inclusive com treta. Teve o da Copa do Nordeste, foi quente. A final do Campeonato Baiano, a gente precisa lembrar, a gente pode achar que o Bahia tá muito bem, a gente já pode achar que o Bahia tá ótimo, mas o campeão baiano é o Vitória. O campeão baiano é o Vitória. Então dentro isso da também... Arena, Casa de Aposta Fonte Nova. Exatamente. Então assim, tudo isso impacta... A galera não lembra, o jogo do turno foi um jogaço. O Vitória abriu 2-0, se não me engano, empata com o gol do Everaldo no segundo tempo, o Bahia empata em gols assim, um em cima do outro. Cara, Bahia e Vitória, o Bavi como um todo em 2024 é um clássico muito quente e a tendência é que seja de novo. É isso, então fechou os jogos aí do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Betano de 2024.